O texto que eu escolhi para a base de nossa oração está em Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu me lembro de quando eu era criança e na escola, em aula de ciências, eu aprendi pela primeira vez o ciclo da vida. E lá basicamente falava assim: você nasce, você cresce, reproduz e morre. Esse era o ciclo que a gente aprendeu. E quando eu era pequeno, a vida era muito simples para nós, né? Não pensamos em muitas coisas, não temos muitos problemas, tudo é fácil e a vida parece um jogo onde você precisa ir passando por fases e as coisas vão acontecendo e você vai passando por elas. Inclusive, quando a gente era pequeno, nós tínhamos um jogo de tabuleiro que se chamava Jogo da Vida e nós gostávamos muito de jogar, eu e meus irmãos. E ali acontecia tudo da vida, você nascia, crescia e passava por tudo e iam acontecendo as coisas. E quando a gente é pequeno, parece que o tempo passa tão devagar, a gente quer ver a próxima fase. Nós queremos ver o que vem depois. E eu lembro que eu queria crescer rápido, eu queria ver as coisas acontecendo na minha vida. Parecia que ir à escola todos os dias nunca acabava. E tudo era muito devagar. Eu me lembro de uma vez eu perguntei para o meu pai: pai, eu já estava mais jovem, como que eu vou saber que está na hora de eu casar? Como que eu vou saber? E eu não sei se isso passou com alguns de vocês, mas eu fiz essa pergunta para ele. Simplesmente, eu não sabia. Ele falou: você vai saber na hora. Eu sempre queria ver o que acontecia depois. Hoje, quando eu penso naquele ciclo da vida, eu percebo que tudo realmente ocorreu daquela maneira, naquela ordem. Mas agora eu já não estou querendo ir para a próxima etapa. Aquela ansiedade, aquela pressa que eu tinha de ver o que acontece depois, eu não tenho mais. Agora eu penso assim, eu gostaria de viver um pouco mais aquele tempo antes. No meu caso, do nasce até o reproduz, durou 22 anos. E eu já estou vivendo 18 anos entre o reproduz e o morre. Eu não sei quantos anos mais eu vou viver. Mas a única certeza que eu sei é que a próxima fase é a morte. Se eu demoro muito o pensamento nesse ciclo, e se vocês demorarem, acredito que a gente começa a ficar um pouco depressivo. Mas esse não é nem de longe o objetivo dessa manhã que eu tenho. A verdade é que o ciclo que me ensinaram quando eu era pequeno, o ciclo da vida quando eu era pequeno, era muito pobre, muito básico. Não tinha cor. Mas o ciclo da vida que Deus nos deu é muito rico, é muito variado, muito dinâmico e maravilhoso para aquele que sabe apreciar. O tema dessa manhã não é sobre o ciclo da vida, mas é sim sobre a transformação que nos ocorre durante as fases da vida. Eu gostaria que agora refletíssemos
nas fases da vida de um pequeno ser. Um ser que milagrosamente passa por uma grande transformação na vida dele. Tudo começa com um pequeno ovo. O ovo é importante, é uma fase onde iniciou uma vida. A segunda fase, esse ovo se transforma numa lagarta. Essa fase representa o crescimento. A única missão que a lagarta tem é comer e crescer. E ela passa a vida dela em forma de lagarta, comendo e crescendo. Ela faz isso porque ela precisa adquirir a energia necessária para a próxima fase. A terceira fase é a crisália. É quando ela fica presa, a lagarta ela fica presa dentro de um casulo. Naquele momento, ela praticamente para todas as atividades e passa algumas semanas dentro de um casulo, sem fazer nada. Isolada. Mas é ali que a grande transformação acontece. E a quarta e última fase é quando ela sai daquele casulo em uma forma totalmente diferente de quando ela começou. Ela sai em uma forma de uma linda borboleta. E agora ela está pronta para viver a vida e desfrutar da liberdade e exibir a sua beleza para o mundo. Eu fiquei pensando como que a lagarta sabe que chegou a hora de parar de comer e se pendurar numa árvore e se envolver em seu casulo. Como que ela sabe? Deus tem um plano impresso para cada criatura. Deus tem um plano para a lagarta. E o plano de Deus é maravilhoso e perfeito. Mas a lagarta sabia que ela seria transformada? A lagarta sabia que seria tão doloroso sair do casulo? Será que ela sabia que ela teria que passar pela prova do casulo para poder se transformar numa linda borboleta? A verdade é que para a transformação da lagarta em borboleta ocorrer, ela precisa sair do casulo e esse processo é o que permite a última transformação. Tem uma pequena história de um rapaz que estava sentado no jardim e viu um casulo que já estava se rompendo e a borboleta estava tentando sair do casulo. Es la oruga, la casita era la oruga y después hace mariposa. Obrigado. Então, esse moço estava observando a borboleta tentar sair do seu casulo e viu que ela fazia muita força e ia saindo devagarinho. Mas chegou um momento onde ela já parou de fazer força e ficou lá imóvel. E ele observando aquilo, ele ficou aflito e ele correu na casa dele, pegou uma pequena tesoura e foi lá e cortou um pouco o casulo e aí a borboleta conseguiu sair facilmente. Porém, o que aconteceu com aquela borboleta é que ela não terminou de se transformar. Ela não recebeu aquilo que ela precisava para fortalecer as asas e o corpo ficou mirrado e ela ficava caída, só se arrastando no chão. Ela nunca mais teria oportunidade para se desenvolver. Aquela borboleta já estava definida a ficar daquele jeito. Isso mostra que durante a nossa vida nós teremos momentos que serão dolorosos, mas que se passarmos por esses momentos, teremos a transformação que é necessária. Deus tem um propósito e uma transformação tão bonita para um ser tão pequeno que vive tão pouco.
imagina o que Ele tem planejado para nós. Durante nossas vidas, algumas transformações ocorrem naturalmente, sem que a gente interfira. Por exemplo, você nasce um bebê e, de repente, nasce um dente na sua boca. Isso é uma transformação. E para um bebê, isso daí, os primeiros dentes são dolorosos. A minha sobrinha ficou com febre e chorava. Então, isso é uma transformação física que ocorre na gente e que não depende de fazermos alguma coisa. Nós crescemos, nossos músculos são fortalecidos, com isso permitindo-nos andar. Porém, Deus nos fez seres pensantes e com livre-arbítrio. Por mais que isso seja uma vantagem sobre outros animais, também traz uma desvantagem, dependendo. Porque muitas vezes, pela liberdade de escolha, nós escolhemos caminhos que não são ideais para a nossa vida. E algumas transformações acabam ocorrendo por conta das nossas más escolhas. Principalmente as transformações da nossa mente e caráter. Eu quero ler um trecho aqui que eu extraí do livro Mente, Caráter e Personalidade. Nós sabemos que esse livro ele foi uma compilação de vários outros livros da Ellen White, mas que eles juntaram tudo para facilitar a ideia voltada para a mente, o caráter e a personalidade. E eu queria ler esse trecho aqui. O Senhor deu ao homem capacidade de contínuo desenvolvimento e assegurou-lhe todo o auxílio possível na obra. Pelas providências da graça divina, podemos atingir quase a excelência dos anjos. Eu achei muito bonito isso aqui. E quando eu penso nisso, eu penso em mim mesmo e penso quão pouco eu aproveito dessa capacidade que Deus nos dá. Quão pouco é meu desenvolvimento no meu caráter, na minha vida. E qual é o limite? Quase a excelência dos anjos. E eu me sinto tão longe. Deus nos deu a capacidade. Mas o que nos impede, então, de nos desenvolvermos continuamente? A verdade é que todos nós, de alguma maneira, continuamos a desenvolver. Tudo que passa pelos nossos olhos, tudo que passa nos nossos ouvidos, de alguma maneira causa algum estímulo em nós e pode causar uma mudança em nosso comportamento. Mas a maneira com que nós nos desenvolvemos dessa maneira de forma automática, muitas vezes não é para o lado correto. O mundo, nos livros, nas redes sociais, ensina-nos que nós temos que aceitar quem nós somos. Fala que as pessoas têm que aceitar o que somos. Ao aceitarmos isso como verdade, dizemos a nós mesmos: chega de aprender, chega de desenvolver, chega de crescer, já somos suficientes. Vocês já ouviram a frase: eu herdei esse caráter do meu pai. Não tem como mudar. Eu falo um pouco alto, às vezes eu sou um pouco estúpido, mas é porque eu sou italiano, gente. Vocês têm que aceitar. Tá no meu sangue. Eu fiquei nervoso, mas a culpa não foi minha. Ele me provocou. O mundo nos faz acreditar que somos suficientes. Pouco a pouco, vamos perdendo a vontade de buscar a grandeza dos propósitos de Deus. Perdemos o interesse em desenvolver em nós o caráter de Cristo.
Pensa nisso. Você iniciou uma universidade e quando você iniciou a universidade, você tinha um propósito. Você queria se transformar no médico, no engenheiro ou no que for. E todos os dias na universidade é uma luta. Você tem trabalhos, você tem provas e você segue lutando, mas a cada dia você segue perseverando ali, porque você tem um alvo, você olha e imagina o seu diploma no final. E depois do diploma, você imagina você trabalhando naquela área que você escolheu. E isso te dá motivação para continuar andando, continuar buscando. Quando está ali no último ano, está chegando lá no final, você tem apenas o trabalho de conclusão de curso para terminar. Todos sabem que é um trabalho pesado, mas só falta isso. Você já passou por 3, 4, 5 anos estudando. Agora imagina o seu ânimo em terminar esse trabalho caso a universidade te entregasse o diploma antecipado. Ainda falta o trabalho a fazer, mas a universidade já te deu o diploma. Como seria duro essa tarefa de fazer esse trabalho, não? A motivação, ela se vai. Você já recebeu o que você esperava. Depois que você terminar esse trabalho grande, não tem nada mais para receber, você já recebeu. O sentimento é de não tenho mais o prazer de fazer. Nós, seres humanos, muitas vezes agimos pela necessidade. Se vamos estudar algo, nós pensamos qual a vantagem que vamos ter desse estudo. Se vamos evoluir em algo, o que isso vai nos trazer de bom? Não queremos perder tempo com algo que não vai nos trazer nada. E quais são as necessidades que nos movem hoje? Quais são as necessidades que nos motivam a continuar seguindo e fazendo o que fazemos no nosso dia a dia? Queremos dinheiro? Queremos fama nas redes sociais? Queremos reconhecimento? E então, com essas coisas em mente, nós passamos a estudar sobre essas áreas e desenvolver nossas vidas de forma que possamos alcançar esses objetivos. Mas como está escrito em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu convido todos a refletirem na própria vida e refletirem também na vida de Jesus. Nosso modelo, e que passemos diariamente a pensar de forma consciente quais são os traços do nosso caráter que não estão em coerência com os traços de caráter de Jesus. E então, com isso em mente, oremos para que Deus possa nos transformar. Eu não sei quantos dias de vida me resta e acredito que nenhum de nós aqui sabe. Eu sei que tudo que eu fiz de bom ou de ruim até agora, eu não posso desfazer. Mas eu posso escolher tudo que eu vou fazer daqui para frente. Eu posso escolher o que eu vou colocar em frente aos meus olhos. Eu posso escolher o que eu vou ouvir. Eu posso escolher por onde eu vou andar. Com quem eu vou andar. Todas essas são escolhas que eu posso fazer hoje e você também pode. Eu volto aqui num trecho do livro Mente, Caráter e Personalidade. Um trecho que começa assim:
Apenas um dia me pertence. Dia a dia, devemos ser preparados, disciplinados e educados para a utilidade nesta vida. Apenas um dia de cada vez. Pensa nisso. Um dia me pertence. Neste único dia, farei o melhor que possa. Usarei o meu talento da fala de modo que seja uma bênção a um outro, que seja uma ajuda, um conforto, um exemplo que o Senhor Salvador meu há de aprovar. Exercitar-me-ei na paciência, na bondade, na longanimidade, para que as virtudes cristãs possam ser hoje desenvolvidas em mim. Cada manhã, dedicai-vos alma, corpo e espírito a Deus. Firmai hábitos de devoção e de confiança cada vez maior em vosso Salvador. Podeis crer com toda confiança que o Senhor Jesus vos ama e deseja que cresçais até alcançar a sua altura no caráter. Ele deseja que cresçais no seu amor, ampliando e vos fortaleçais em toda a plenitude do amor divino. Então, alcançareis um conhecimento do mais alto valor para o tempo e a eternidade. Eu gostaria de finalizar apenas lendo uma outra parte desse livro que está mais ao final, acho que é o capítulo 22, que fala sobre Jesus, sobre a mentalidade de Jesus e o comportamento dele. Jamais poderá haver uma circunstância na vida, um momento crítico na experiência humana, que não tenha sido antecipado em seu ensino e para os quais os seus princípios não tenham uma lição. Jesus sempre circundado por uma atmosfera de paz. Sua terna compaixão caía como um toque de saúde nos corações cansados e aflitos. Mesmo entre turbulência de inimigos furiosos, era circundado por uma atmosfera de paz. A beleza de seu semblante, a amabilidade de seu caráter e, sobretudo, o amor expresso no olhar e na sua voz atraíam para eles todos quanto não estavam endurecidos na incredulidade. Não fora o espírito suave, cheio de simpatia, refletindo-se em cada olhar e palavra, ele não teria atraído grandes congregações que atraiu. Os aflitos que iam ter com ele sentiam que ligava com os próprios, o interesse deles como um terno e fiel amigo, e desejavam conhecer mais das verdades que ensinava. O céu era trazido perto, anelavam permanecer diante dele, para terem sempre consigo o conforto da sua presença. Eu achei esse pedaço muito bonito. E quando eu imagino Jesus e a forma que Jesus tratava as pessoas, e a multidão que queria estar perto dele porque era muito agradável, e a forma que ele falava com cada coração, da maneira que aquele coração necessitava. E quando eu penso que um dia eu vou morrer, e eu não sei ainda quanto tempo eu tenho de hoje até a minha morte, eu penso também nas pessoas que talvez fizeram parte do nosso dia a dia e que deixaram uma marca em nós por alguma maneira de agir e que nos serviram de um exemplo de bondade, que de alguma maneira nos influenciaram. Eu penso que para mim é motivo suficiente eu querer ser transformado. Eu gostaria de que o dia que eu morresse, eu deixasse algo bonito para trás para os meus filhos, para os meus amigos que me cercam. Eu queria que quando eu morresse, e se alguém fosse falar algo de mim, falasse coisas boas. Então,
Eu tenho o desejo de ser transformado para minha esposa, de ser transformado para os meus filhos, de glorificar a Deus com a minha vida. Eu sei que sozinho eu não posso fazer isso, mas com Jesus eu posso. E eu sei que Ele quer. E eu sei que Ele quer para todos nós. Então, o meu pedido hoje para vocês, irmãos, é que busquem cada um aquele motivo especial para que vocês queiram ser transformados. Que seja ser transformado, porque transformado você vai ter vantagens no seu trabalho. Que seja ser transformado porque eu quero viver em paz com a minha esposa. Que seja ser transformado porque eu quero ter um relacionamento próximo com meus filhos. Não importa o motivo que você escolha, mas escolha. Faça essa escolha hoje. E busque a presença de Deus hoje. E a sua vida será uma bênção. Amém.